Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos, ainda que distantes, para separar um tempo para adorar ao Senhor, conversar com Ele, expressar a nossa gratidão, a nossa devoção aos seus benefícios em nossas vidas. Eu queria te convidar neste momento a orar juntamente conosco, declarando tudo o que você deseja expressar a Deus, abrindo seu coração, expondo a Ele tudo o que você sente neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, na Tua presença nos encontramos. Primeiramente, rendemos graças ao Senhor pela Tua misericórdia, que se renova todos os dias em nossas vidas, que nos dá ânimo, que nos dá força, que nos sustenta. Queremos te agradecer, Senhor, pelo seu amor, pela tua fidelidade, por tudo que tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez podermos reservar um tempo para adorar e benzer o teu nome. Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, perdoa-nos, Deus, pelas nossas falhas, por muitas das vezes priorizarmos, Deus, lugares, pessoas, objetos, além da Tua presença, Senhor. Que nós possamos colocá-lo em primeiro plano em nossas vidas, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor venha nos encher, Pai, com o Teu Espírito, que o Senhor venha nos inundar neste momento, que nós possamos declarar e confessar ao Senhor as nossas fraquezas, Pai, e buscar em Ti, Senhor Deus, o perdão, a transformação, e a cada dia, Senhor Deus, viver para o louvor da Tua glória. Desde já, Senhor Deus, eu te agradeço e peço que o Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos convidar o Espírito Santo neste momento. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar à esperança viva. Tua presença,
neste momento. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Te convidamos nesta noite, Espírito Santo, a nos inundar, a tomar o primeiro lugar das nossas vidas. Nos entregamos a Ti neste momento, Senhor, com tudo que há dentro de nós. Nos rendemos a Ti, Senhor. Te dou meu coração, tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Sonhos rendo a Ti, meus direitos dou.
tuas mãos as nossas vidas, os nossos corações. Pedimos que o Senhor tome o primeiro lugar, Senhor, em nossas vidas. Paz de Cristo, irmãos, como vocês estão? Mais uma vez eu queria compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Nós conhecemos esse texto, já ouvimos sobre esse texto, já lemos sobre esse texto, mas eu achei pertinente a gente compartilhar ele novamente hoje, destacando alguns detalhes importantes para a nossa vida como cristão, para a vida das pessoas que se dedicam à obra de Deus e têm alguns desafios a serem vencidos e muitas vezes se veem como alguém que não é compatível com a vida cristã e sentem-se minimizados e enfraquecidos, diferentes dos outros, por terem as suas debilidades, as suas limitações. Eu queria compartilhar com vocês o que o texto diz a partir de Efésios 5, verso 18. Leia comigo na sua Bíblia, por favor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está escrevendo aos cristãos que estão em Éfeso, dizendo à igreja: não vos embriagueis com vinho, mas ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo. Hoje eu vou falar um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo, ser tomado, controlado, dominado pelo Espírito Santo. Mas antes de eu falar sobre esse domínio do Espírito Santo sobre a vida do cristão, eu queria falar sobre o desafio que a igreja de Éfeso estava passando. E Paulo dá um conselho a essa igreja, a esses crentes. Paulo escreve à igreja dizendo: não vos embriagueis com vinho. Por que Paulo escreveu isso aos cristãos? Porque Paulo fez questão de escrever isso aos crentes na igreja de Éfeso. O que acontecia naquele contexto é que entre os pagãos existia um deus pagão chamado Dionísio, que era considerado o deus do vinho. E algumas pessoas dizem que em Éfeso, nesse lugar, existia muitos deuses, mais deuses do que pessoas. E um desses deuses era o Dionísio e era o deus do vinho. E não era apenas o deus do vinho, mas como parte do ritual de adoração a esse deus, era as pessoas se embriagarem, beberem o máximo que puderem, e depois disso elas entravam em um tipo de transe, onde perdiam o seu controle. E uma das expressões desse descontrole, de adoração a esse deus pagão, eram as práticas dissolutas, como por exemplo as práticas sexuais entre os homens e as mulheres daquela época. E isso era uma espécie de adoração a esse deus pagão. E isso era comum naquele tempo. Isso era comum em Éfeso. As pessoas se embriagarem, as pessoas se envolverem com o vinho e perderem os seus limites e praticarem coisas que depois elas mesmas se envergonhariam. Porém, na próxima oportunidade, elas voltariam a praticar por aquele vício. E Paulo escreve aos crentes: vocês que são cristãos, vocês que estão na igreja, não se embriaguem com o vinho. É importante nas características de Timóteo, 1 Timóteo 3, para separar os diáconos e os presbíteros, uma das requisições ali de Paulo a Timóteo é que esses homens não sejam dados ao vinho, sejam homens que não se embriagam, sejam homens que não vivem dissolutamente por consequência da embriaguez.
Então é sobre isso que Paulo está falando à igreja naquele momento. Paulo está escrevendo à igreja dizendo: não vos embriagueis com o vinho. Essa palavra se embriagar, significa intoxicar. Então Paulo está dizendo: não se intoxique com o vinho. E Paulo não apenas diz não vos embriagueis, como ele também fala da consequência da embriaguez. Ele fala que na embriaguez há dissolução, na embriaguez há descontrole, na embriaguez não há regra para Paulo, como ele escreve. E Paulo escreve isso não de um princípio teórico. Paulo escreve isso porque ele percebe isso na prática, no seu contexto. Paulo escreve isso porque ele já foi em diversos momentos, em diversas festas, até mesmo antes do seu encontro com Cristo, onde ele percebeu o efeito da bebida, o efeito da embriaguez nas pessoas, e era perceptível para Paulo que elas perdiam sim, que elas perdiam o domínio, que elas perdiam o controle, que elas perdiam, na verdade, o não. Não existia mais não para as pessoas que estavam embriagadas, e tudo era aceitável. Então, como eu disse, elas faziam coisas que depois elas mesmas iriam se arrepender durante um pequeno tempo do que elas haviam feito. Então Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há muita dissolução. Exatamente no mesmo contexto de hoje, no contexto de hoje que acontece essas mesmas coisas que aconteceram naquela época. E esses princípios para as igrejas não servem apenas para a igreja de Éfeso, serve para a igreja de hoje, serve para a igreja local, serve para a igreja que está espalhada no mundo, a igreja invisível. O conselho de Paulo para a igreja: não vos embriagueis com vinho. A dissolução, a perdição, a descontrole, a imoralidade envolvida com esse tipo de atitude. E quando a gente olha para o nosso contexto hoje, a gente consegue perceber o quão é destrutivo o ato da embriaguez, o quão muitas vezes é imoral o ato da embriaguez. Muitos jovens hoje se embriagam para tomar certos tipos de atitudes que de cara nunca tomariam. Muitas pessoas hoje se intoxicam para fazerem coisas que sem o tóxico elas nunca iriam fazer. Muitas pessoas se embriagam para esquecer dos seus problemas, para viver um momento de alegria, de felicidade, um momento de distração, para experimentarem um momento de euforia, para viverem aquele momento que é o sonho delas viverem para sempre. O problema é que essa euforia, essa alegria, essa aparente satisfação, esse esquecimento temporal dos problemas e dos desafios, das dificuldades, passam com o tempo e logo volta os problemas, os desafios, a depressão, a tristeza, a ansiedade, a dificuldade de lidar, de se comunicar com as pessoas, e tudo volta. E os problemas aparecem novamente, e então as pessoas voltam a ser o que elas eram. Então elas percebem que elas precisam de outra dose daquela embriaguez para elas voltarem a ser temporariamente aquilo que elas foram anteriormente. A gente percebe hoje um dos maiores desafios do lar, cristão ou não cristão, é a embriaguez, onde muitos pais se embriagam, chegam em casa, espancam suas mulheres, espancam os seus filhos, praticam coisas imorais fora do casamento, vivem uma vida dissoluta, desregrada, sem controle. Nós percebemos nas ruas, quando a gente passa nos bares, as atitudes das pessoas embriagadas, como elas reagem
as coisas, como elas ficam corajosas, como nesses momentos elas são capazes de fazer tanta coisa, que depois de um tempo passa. E Paulo contrasta isso com algo que ele julga ser importante, necessário para a igreja. Paulo contrasta isso com o Espírito Santo. E Paulo diz assim: mas, ao invés de vocês se embriagarem, ao invés de vocês viverem como os pagãos vivem, se embriagando, vivendo de modo dissoluto, perdendo o controle, praticando atos que vocês posteriormente poderão ou irão se arrepender. Ao invés de vocês viverem desse modo, existe uma outra maneira que contrapõe completamente esse ato imoral e obsceno e negativo e desregrado da embriaguez. Ao invés de se embriagar, o conselho de Paulo para os cristãos em Éfeso é: enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, porque a consequência dele é a dissolução. Mas, ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo. É importante que essa palavra, esse verbo enchei-vos, está no imperativo. É como se fosse uma ordem, era como se fosse uma obrigação dos cristãos. Enchei-vos do Espírito. Esse tempo, esse verbo também está no plural, não é para uma classe específica, não é para um grupo de pessoas, é para todos os cristãos de Éfeso, é para todos os cristãos do mundo, é para todos os cristãos do Brasil, do Rio e de Paracambi, é para todos os cristãos essa ordem: enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante que essa ordem, ela está no modo passivo, porque não tem como eu pegar e me encher do Espírito Santo. Eu queria compartilhar isso com você e queria que você prestasse bem atenção nisso. Não tem como eu pegar, o que eu faço para me encher do Espírito Santo? Eu queria citar alguns textos para basear o que eu quero falar com você agora, a respeito desse assunto, de sermos cheios do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, verso 19, diz que o Espírito Santo habita em nós. Diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em mim. Ele habita em você, que é um cristão, que veio por intermédio da palavra a crer em Cristo. E como consequência, como diz Efésios 1, foi selado pelo Espírito, que é o selo, que é uma evidência para que você seja encontrado em Cristo no dia da redenção. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele mora em mim, ele vive em mim, ele vive em você. Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? O que significa esse imperativo: enchei-vos do Espírito Santo, se ele habita em mim? Então, o que eu faço para se encher desse Espírito? O que significa enchei-vos do Espírito Santo? Essa palavra enchei-vos do Espírito Santo significa seja controlado pelo Espírito Santo. Deixai-vos ser dominado pelo Espírito Santo. Deixai-vos ser guiado pelo Espírito Santo. E como eu disse, é imperativo isso. Como eu disse, está no plural, é para todos os cristãos. Não é apenas para uma pessoa ou para duas. É para todos nós cristãos dessa época presente. E como eu disse, essa palavra está no sentido passivo, não no sentido ativo. Não sou eu que me encho, mas eu sou a pessoa que sofre a ação. Ou seja, eu sou a pessoa que me deixo ser dominado, cheio pelo Espírito Santo. Em Atos 4:31, tem um episódio muito importante, muito interessante, onde Pedro e João são presos por pregarem a palavra de Deus, por tornarem evidente aquilo que eles acabavam de receber. Em Atos 2:4, o texto diz que quando o Espírito Santo veio,
todos foram cheios, todos sofreram essa ação do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2,4, inclusive Pedro. E agora em Atos 4, Pedro está preso por ter pregado a palavra de Deus. Os líderes religiosos da época procuram um meio para mantê-lo preso, mas não conseguem encontrar. Então eles têm a ideia de ameaçar Pedro e João, dizendo para eles assim: olha, iremos te liberar, mas te damos uma ordem a partir de agora de que você não pode mais pregar a respeito desse Jesus. Você não pode mais testemunhar a respeito desse Cristo ressurreto, porque essa pregação que Pedro havia acabado de pregar havia acrescentado ao número de cristãos quase 5.000 almas, e as pessoas estavam aderindo a essa pregação, as pessoas estavam recebendo de bom grado essa verdade do Cristo ressurreto. E os homens religiosos disseram para eles: vocês vão embora, mas vocês não podem mais pregar, nem falar a respeito desse homem mais. Pedro e João, o texto diz em Atos 4, 19 e 20, diz que eles, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, disseram assim: a quem nós iremos obedecer? A Deus ou aos homens? Porque nós não mais podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Pedro está dizendo na cara daqueles homens que o ameaçaram, ele está dizendo com outras palavras: vocês podem me matar, mas eu não vou deixar de falar desse Deus que eu vi morto e eu vi ressurreto. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido a respeito desse Cristo. Eu ouvi e eu vi, os meus olhos viram esse Cristo ressurreto. Não, vocês podem me matar, mas eu não vou deixar de falar desse Deus. E o que foi que manteve Pedro tão ousado para falar, Pedro e João, diante daqueles homens, diante da morte, com tanta autoridade assim? Isso era consequência de Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram tomados pelo Espírito Santo, e todos foram controlados a partir de então pelo Espírito Santo, e todos foram dominados pelo Espírito Santo. E é muito interessante que continua o texto de Atos 4, se você continuar lendo o texto a partir dali, você vai chegar no versículo 31, onde Pedro e João são liberados, e eles vão embora, e eles correm para a igreja não um lugar, porque eles se reuniam em casa, eles correm para os irmãos, e eles encontram com os irmãos, e eles começam a contar para os irmãos o que haviam acontecido, eles começam a testemunhar para os irmãos a experiência que eles haviam acabado de passar, e o coração dos irmãos começam a ferver e a queimar, em ouvir aquele testemunho magnífico, do qual Deus havia livrado Pedro e João. E o que é que os irmãos, a igreja lhe faz? O texto diz que a igreja, os irmãos chamam Pedro e João e falam assim: vamos orar. E a igreja começa a orar, a agradecer a Deus por aquele ato, por aquele livramento. E a igreja, uma das partes da oração deles é assim: Senhor, faça com que Pedro e João continuem ousados assim, para por onde eles forem, eles possam pregar a Tua palavra. Senhor, faça com que Pedro e João continuem ousados assim, para que onde eles possam ir, eles continuam pelo caminho pregando a Sua palavra. Eles ligam entre ousadia e pregação. E o texto continua dizendo que enquanto a igreja estava orando, todos eles foram cheios do Espírito Santo, inclusive Pedro e João, que já haviam sido cheios do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo novamente. Isso nos mostra que há uma necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Isso nos mostra que é importante a gente refletir a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo, porque não é apenas um ato que acontece como o selo de Efésios 1, onde nós fomos selados pelo Espírito, onde o Espírito passa a habitar em nós. Efésios 1:13 diz que nós fomos selados após nós ouvirmos a pregação do Evangelho, nós cremos naquilo, e então o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, como se fosse uma marca daqueles que são deles, que no dia que Ele vier,
nos buscar, Ele nos verá com a sua marca e nós somos dele. É como se fosse a marca dos fazendeiros que marcam os seus bois ali com algumas siglas, que onde todo mundo olha aquela marca já sabe, esse boi pertence a esse fazendeiro. E essa ideia de selo vem disso. Enchei-vos do Espírito Santo. Há uma necessidade em nós cristãos de vivermos completamente esse ato. E enchei-vos não é um ato, perdão, é algo que é contínuo, é algo que continua. A palavra seria: continuem se enchendo do Espírito Santo. Como a gente sabe agora que essa palavra enchei-vos significa deixai-vos controlar pelo Espírito Santo, deixai-vos ser controlado pelo Espírito Santo. Como a gente sabe que significa isso, essa palavra, então agora a gente sabe que existe uma necessidade de continuamente nós deixarmos o Espírito Santo nos dominar e nos controlar. Nós sabemos, como o texto que lemos aqui em Coríntios, que diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós, Ele mora em mim, Ele mora em você. A nossa responsabilidade agora não é termos o Espírito, porque nós temos o Espírito habitando em nós. A nossa responsabilidade agora é deixarmos ser controlado por Ele. A nossa responsabilidade agora é deixarmos ser dominado por esse Espírito que habita em nós. Existem alguns textos na Bíblia e eu queria compartilhar com você. Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo. Como eu faço para entristecer o Espírito Santo? Qual é a minha atitude para entristecer o Espírito Santo? Porque Paulo escreve aos cristãos dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Por que Paulo diz isso? Porque ele habita em nós. Ele mora em nós, o Espírito Santo mora em nós. Nós somos o templo desse Espírito. E toda vez que nós cometemos um pecado, nós estamos ofendendo a Ele, Ele chora em nós. Não é como eu pensava quando eu era mais novo, que o Espírito Santo estava dentro de mim, e quando eu cometia um pecado ele saía, e depois eu tinha que orar para ele voltar para dentro de mim de novo, e ficava nesse sai e entra contínuo. E no dia que Jesus voltasse, se ele estivesse fora de mim, eu ia para o inferno. Se ele estivesse dentro de mim, eu iria para o céu. Não é isso, não tem nada a ver. Talvez seja o teu pensamento esse, mas biblicamente isso não tem fundamento nenhum. Paulo escreve: não entristeçai o Espírito Santo, porque ele habita em você. Toda vez que você comete um pecado, você ofende ele. É como um pai que habita na tua casa com você que é filho. Quando você comete uma transgressão, você ofende o seu pai. Ele não deixa de ser teu pai, ele continua ali com você, mas ele foi ofendido por aquilo que você fez. Você precisa se voltar para ele e desculpar-se do seu ato. Eu acredito que uma das maiores evidências de nós entristecermos o Espírito Santo é nós vivermos como se ele não estivesse dentro de nós. É nós agirmos como se ele não existisse. É nós levarmos a nossa vida como se ele não tivesse lugar em nós. É nós priorizarmos as nossas escolhas no nosso dia, onde ele não passa, ele não aparece em nenhuma das nossas escolhas. Nós vivemos deixando-se ser controlado pelas coisas do mundo, pelos prazeres dessa vida, pelas distrações que são diversas e milhares na nossa vida. Por onde a gente vai, existem distrações na igreja, existem distrações no nosso lar, existem distrações no trabalho, existem distrações na rua, existem distrações no seu local de estudo. As distrações estão por aí, existem distrações na televisão quando a gente liga, existem distrações na internet quando a gente vai navegar para ver alguma coisa. Tudo nos distrai, tudo chama a nossa atenção, tudo nos tira do foco.
Existem tantas coisas que nos separam, no sentido de nos, como se fosse desligar. É como o texto de 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Existem tantas coisas na nossa vida hoje que a gente faz, como eu disse, como se ele não existia, um dia não existisse, como se ele e ninguém fosse a mesma coisa. E o texto bíblico diz para nós que somos cristãos, ele continua habitando em você. Você que é cristão e creu em Cristo, e crê nessa realidade, ele habita em você, ele não deixou você, porque você não tem um tempo que você não lê a Bíblia. Ele não deixou você, porque tem um tempo que você não ora. Isso é o que mais me toca, é que apesar dos pesares, apesar das minhas rejeições, apesar das minhas outras prioridades, ele continua ali. E o que Paulo escreve para mim é dizendo: Léo, não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Deus que habita em você, não ofenda Ele, não apague Ele, não obstrua Ele, não ofusque Ele. É possível que a gente ofusque o Espírito, é possível que a gente ofusque os atos, os frutos do Espírito, é possível que a gente entristeça o Espírito. Como? A Bíblia em Efésios, Gálatas 5,22 diz que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, domínio próprio. O Espírito que habita em nós dá fruto. E como eu sei, Léo, se eu estou apagando esse Espírito, se eu estou vivendo de modo que ele está triste comigo, dentro de mim e triste comigo? A maneira de nós observarmos isso é a gente olhar para os nossos atos, a gente olhar para os frutos das nossas ações, se os nossos frutos têm sido frutos de bondade, têm sido frutos benignos, se têm sido frutos de amor, frutos pacíficos, frutos de controle, de autocontrole, ao invés do resultado da embriaguez, que é o descontrole. Quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e isso só é possível ser feito a partir de uma reflexão, a partir de um momento que você medita, e como eu estava compartilhando com algumas pessoas, refletir e meditar é você parar um tempo e apenas pensar na sua vida, sem ler, sem ouvir nada. Apenas você e você sozinho no teu quarto, ou de frente para um lugar, e refletindo a respeito das suas atitudes, e refletindo a respeito de como você tem vivido, para que você possa perceber se o Espírito Santo está triste dentro de você ou não, para que você possa perceber se o Espírito Santo está sendo obstruído, vamos dizer assim, ofuscado dentro de você ou não, ou se você tem vivido uma vida plena no Espírito, onde você tem frutificado por onde você passa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, na sua casa, na sua igreja. Você frutifica e as pessoas gostam de estar com você, porque elas se alimentam no seu fruto, na verdade do fruto do Espírito que habita em você, que é evidenciado através da sua fala e das suas ações. É possível que a gente pense e reflita sobre a nossa vida, para que a gente perceba se nós temos entristecido ou apagado o Espírito que habita em nós. O Espírito Santo nessa noite, nesse momento, ele fala com a gente. Ele nos ensina, Paulo nos ensina algo importante sobre o Espírito, é: deixai-vos ser dominado pelo Espírito. Deixai-vos ser controlado pelo Espírito. Deixe o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer em você. E talvez quando eu digo isso, deixe o Espírito Santo fazer o que ele quer fazer com você, talvez você possa pensar em dons, como nós estamos estudando como jovens. Talvez você pode pensar logo no dom de falar em outras línguas. Talvez você pode pensar em sentir alguma coisa no seu corpo. Talvez você pode pensar em algum tipo de movimento físico. Não é de modo direto disso. Porque as evidências do Espírito Santo não são essas, mas são frutos que refletem por intermédio das nossas ações. E algo muito interessante que eu queria concluir e compartilhar com você, porque
O que Paulo fala para os cristãos de Éfeso e do mundo todo que nos alcançou hoje? Ao invés de se embriagar, de viver uma vida dissoluta, de viver uma vida desregrada, de viver uma vida onde você não consegue ter razão, onde você não pensa, onde você vive a vida sem pensar. Ao invés disso, enchei-vos do Espírito. Por que Paulo fala sobre isso? E é interessante a gente pensar que quanto mais cheios do Espírito nós somos, irmãos, mais humanos a gente fica. Mais humano a gente fica. Às vezes a gente pensa que ser cheio do Espírito Santo vai me fazer virar um anjo ou um semideus, ou vai me colocar num patamar maior do que você, onde agora eu preciso ser servido por você. Não. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente viver o contrário. É exatamente ser como Jesus. Vamos ver um exemplo de pessoa que era cheia do Espírito Santo. Cristo era uma pessoa dominada e cheia do Espírito Santo. E como Cristo vivia? Quais eram as evidências de Cristo? Era uma evidência de humanidade, era uma evidência de pensar no outro, era uma evidência de servir ao outro, como Cristo ensinou os discípulos, lavando o pé de Pedro, onde os discípulos consideravam isso um ato contrário, onde Pedro diz: não, eu que sou digno, eu mereço lavar os teus pés, eu não sou digno disso. Jesus disse: não, eu tenho que lavar teus pés. E depois Jesus diz: vá e faça o mesmo, lave os pés. Os discípulos discutiam a respeito de quem seria o maior, e Jesus disse: o maior dentre vocês é aquele que mais serve. Quer ser o maior? Vai, sirva. A cultura do Espírito Santo é oposta à cultura que o mundo nos propõe, de quanto mais poder, de quanto mais nós temos, mais nós somos melhores, somos diferenciados, enquanto a cultura do Espírito Santo nos faz ser mais parecido com os outros. E quando eu digo com os outros, não é apenas as pessoas da fé, mas com toda a humanidade, com todos os irmãos. O Espírito Santo nos leva a viver uma vida mais humana, uma vida mais bondosa, uma vida mais perdoadora, uma vida mais amável, uma vida de bondade, uma vida mais doce, uma vida mais alegre. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é deixar-se controlar por Ele. E nesse momento Ele fala com a gente, por intermédio desse texto: me deixe dominar você, me deixe controlar você, me deixe frutificar por intermédio de você. E eu queria falar com você: deixe o Espírito Santo te dominar, deixe o Espírito Santo controlar você, deixe o Espírito Santo te encher, e ele te enche com um propósito. Como diz Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão testemunha. Quando a igreja orou por Pedro e João, Deus respondeu essa oração como? Enchendo todos eles do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo está interligado a sair e testemunhar de Cristo por onde você for. Por onde você for. Eu queria orar com você, irmão. Nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos orar, pedir perdão a esse Espírito que habita em nós, por termos entristecido Ele tantas vezes, por vivermos como se Ele não existisse, como se Ele não fosse ninguém, como se Ele não estivesse aqui. Mas apesar dos pesares, apesar das nossas limitações, apesar das nossas rejeições, apesar de entristecermos esse Espírito que nos selou para sempre, Ele continua aqui, dentro do nosso coração. Ele continua habitando dentro de nós. E diante dessa verdade, queria orar com você agora. Espírito Santo, obrigado por esta palavra, obrigado por nos fazer lembrar, obrigado por nos guiar à verdade, obrigado por nos consolar nesse momento, obrigado por nos trazer de volta esse pensamento bíblico a respeito de sermos cheios do Espírito Santo, de termos sido selados pelo Espírito Santo quando ouvimos tua palavra, como diz Efésios 1,
de sermos templo e morada do Teu Espírito, como diz Paulo ao escrever aos Coríntios. Ó Espírito Santo, nós te amamos e te desejamos. Deus, nós pedimos perdão por pecarmos contra o Espírito, por falharmos, por negligenciarmos, por muitas vezes rejeitarmos Ele, e Ele ainda assim continua ali, como diz a parábola do filho pródigo a respeito do pai. O filho saiu, foi embora, viveu a sua vida dissoluta, viveu a sua vida desregrada, e um dia ele decide voltar para casa, e quando ele volta, o texto diz que o pai está ali, e o pai o vê de longe, e o pai corre ao encontro dele, e o pai o abraça e o recebe, e mata lá o animal bom e bonito e gordo para aquele filho, e comemora a volta do seu filho. Espírito Santo, um pouco diferente, o Senhor não sai de nós hoje, mas nesse encontro nosso agora, eu quero pedir que nós fôssemos na pessoa daquele filho pródigo, e voltássemos novamente para dentro de nós, e nos encontrássemos contigo aqui dentro. Abraça-nos novamente, Espírito Santo, traga à luz a sua palavra, traga à luz o propósito da nossa existência, traga à luz o motivo pelo qual estamos aqui nessa vida, nessa terra, que é vivermos para a tua glória, que é honrarmos o Senhor, que é frutificar nesta vida e por onde nós formos, que é refletir o Senhor, que é tornar Deus visível, que é fazer com que esse mundo perceba que Deus existe por intermédio dos atos dos discípulos dele. Ó Espírito Santo, encha-me. Ó Espírito Santo, domine até o último centímetro da minha vida, domine todos os meus pensamentos, domine o meu consciente, o meu subconsciente, domine o meu coração, domine toda a minha vida, guia-me, que cada movimento da minha vida, dos meus pés, dos meus braços, do meu corpo, seja para a tua glória, seja uma expressão do Espírito em mim. Ó Espírito Santo, ensina-nos a viver essa vida em Ti, pois não existe vida mais satisfatória, não existe vida mais prazerosa do que essa, de sermos dominados e controlados pelo Espírito Santo, de frutificarmos, de evidenciarmos Deus por intermédio dos frutos do Espírito. E essa vida não é apenas satisfatória para mim, para nós particularmente, mas essa vida torna-se satisfatória para aqueles que irão nos ouvir, para aqueles que irão estar no nosso caminho, por onde iremos passar. Essa vida se torna mais agradável por aqueles que nos escutam no trabalho, por aqueles que nos escutam na escola, por aqueles que nos escutam em casa, nossos vizinhos. Essa vida torna a vida é mais satisfatória, é mais prazerosa para as pessoas que estão conosco. As pessoas passam a ter prazer de estar conosco, de nos ouvir, de ouvir o Espírito Santo por intermédio de nós. Ó Espírito, domine a minha vida, domine a vida dessas pessoas que estão vendo da sua casa, que estão ouvindo essa oração, que estão refletindo sobre essa verdade. Domine e enche-nos a cada dia. E como falamos, Pai, é algo constante, enche-nos todos os dias, domine nossa vida todos os dias, que a nossa oração seja: Espírito Santo, me domine hoje, Espírito Santo, me domine agora, Espírito Santo, nos domine sempre. Nos domine sempre. Assim nós oramos ao Senhor Deus, por intermédio de Cristo Jesus. Te damos graça pelo Espírito Santo que habita em nós, que nunca nos deixou, mesmo quando nós o deixamos, Ele sempre habitou em nós e sempre habitará até o dia da redenção, onde nos encontraremos contigo, e Ele será o selo, a evidência de que nós somos seus filhos, para a glória do teu nome. Nós assim te agradecemos, Pai, por esse momento. Amém, Deus.